Déjà vu é uma sensação curiosa em que você sente que já viveu exatamente aquele momento antes, mesmo sabendo que isso não é possível. Já sentiu isso? É uma sensação comum e estranha, mas por que isso acontece? Existem algumas explicações envolvendo as áreas do seu cérebro relacionadas à memória, como o hipocampo e o lobo temporal. Vamos lá? A teoria do atraso no processamento do cérebro é uma das explicações mais populares. Às vezes, a informação que chega pelos sentidos é processada duas vezes com um pequeno atraso. Então acontece algo assim: o cérebro registra a cena rapidamente. Uma fração de segundo depois, registra de novo. A segunda vez parece uma lembrança, mesmo sendo o mesmo momento registrado duas vezes. A teoria da verificação da memória, uma espécie de checagem do sistema de memória, como se o cérebro estivesse testando se algo é novo ou já conhecido. Durante esse processo, às vezes ocorre uma pequena falha e ele categoriza algo novo como já vivido. A teoria da memória parecida também é muito bem aceita entre estudiosos. O cérebro pode detectar semelhanças com algo que você já viveu, mesmo que você não perceba conscientemente. Exemplo: um lugar novo tem a mesma disposição de objetos de outro lugar que você já viu, ou uma situação lembra uma cena antiga da sua vida. Então, o cérebro ativa a sensação de familiaridade, mas você não consegue lembrar de onde vem. Resumindo, é como se o seu cérebro confundisse o presente com uma memória. Então, uma situação nova parece estranhamente familiar. Quando algo novo se parece um pouco com algo que você já viveu, o cérebro pode interpretar como uma lembrança, gerando o déjà vu. Alguns pesquisadores também acreditam que o déjà vu pode estar relacionado até com sonhos, quando você vive algo parecido com algo que sonhou e não lembra conscientemente. Nós sonhamos várias vezes todas as noites, durante a fase do sono chamada REM, ou sono REM. A maioria desses sonhos é esquecida poucos minutos depois de acordarmos, mas as memórias deles existem, apenas não estão presentes no nosso consciente, e sim no inconsciente. O déjà vu é totalmente normal e dura apenas milésimos de segundos, como um pequeno bug que seu cérebro dá de tempo em tempo. Em alguns estudos científicos, pesquisadores criaram ambientes virtuais para tentar provocar a sensação de déjà vu nas pessoas. Sabia dessa? Esses estudos funcionavam mais ou menos assim. As pessoas exploravam um cenário virtual. Depois viam outro cenário diferente, mas com o mesmo formato ou estrutura, por exemplo. Primeiro exploravam um jardim e, em seguida, um ferro velho, mas com o mesmo layout. Mesmo com aparência diferente, o cérebro reconhecia a estrutura parecida. Muitos participantes relatavam sentir déjà vu, porque o cérebro percebia familiaridade entre as cenas, mas sem saber de onde vinha. Mas algo muito interessante aconteceu durante esses estudos. Algumas pessoas também sentiam que conseguiam prever o que viria a seguir, como se conseguissem prever o futuro. Não é incrível? Mas quando testadas, não acertavam mais do que o acaso. Isso comprova que, mesmo com as sensações estranhas que o déjà vu pode causar, ele está ligado a como o cérebro reconhece padrões e memórias, e não com o futuro ou a previsão dele. Agora, escuta essa. Sabia que o déjà vu é mais comum em pessoas jovens? Sim, e a ciência também explica. Durante a juventude, principalmente entre 15 e 25 anos, áreas do cérebro ligadas à memória estão em desenvolvimento e muito ativas. Além disso, o cérebro jovem costuma processar informações muito rápido, e também pessoas jovens vivem muitas situações e experiências novas no seu dia a dia, na escola, na faculdade, conhecendo novos lugares, novas pessoas e vivenciam muitas coisas diferentes. Isso aumenta a chance de ocorrerem pequenos erros de processamento da memória. Estudos mostram que pessoas que viajam mais, leem bastante ou têm imaginação ativa, mesmo que estejam em outra faixa etária, também tendem a relatar mais episódios de déjà vu. Mas esse não é o único fenômeno desse tipo. Temos também o jamais vu e o presque vu, que são processos distintos, porém parecidos, como se fossem primos. Vamos conhecê-los? Déjà vu significa já visto, e é exatamente essa sensação que ele traz, de estar vendo ou vivendo uma mesma situação duas vezes, enquanto o presque vu significa quase visto, e é aquela sensação de querer lembrar de algo. Sabe quando está na ponta da língua, mas não vem à tona? Essa mesmo. É uma sensação muito estranha e desagradável, não é mesmo? Mas também é momentânea, passa rapidamente, e quando você menos espera, em um momento aparentemente aleatório, você se lembra daquilo que estava preso num cantinho da memória, como se finalmente chegasse onde precisava chegar. E a menos comum das três, mas também completamente normal, é o jamais vu,
que significa jamais visto, quando uma situação cotidiana ou palavra simples parece desconhecida por alguns instantes, mas depois passa. Interessante, não? Me conta aqui nos comentários se você já teve alguma das três, ou qual delas você tem com mais frequência. Comente déjà vu, se fica com uma sensação estranha toda vez que acontece com você. Já curtiu esse vídeo ou foi um déjà vu? Curta e se inscreva no canal para fazer parte da nossa turma, os CAP alunos mais curiosos do Brasil. Até a próxima aula!